Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Décio Terror aqui. Neste vídeo eu vou falar para você sobre o nosso curso de português focado no concurso BNDES. A nossa ideia aqui é mostrar para você como você pode explorar ao máximo a nossa plataforma, de jeito que você tenha a excelência no estudo e realmente gabarite o conteúdo de português na sua prova. É isso mesmo, é gabaritar, tá legal? Esta é a nossa intenção aqui no curso, beleza? Eu queria então, primeiramente, mostrar para você o conteúdo programático do edital. Olha só, o que está previsto nesse edital, tá legal? Então vejamos, eu vou primeiro aqui abordar aqueles assuntos mais cobrados pela banca, aqueles assuntos que a banca adora cobrar, tá legal? Então olha só, nossa, logicamente, compreensão de texto, né, a gente sabe ali, pelo menos 30% do número de questões, eles se voltam aí para a interpretação de texto. A chamada compreensão de texto ocorre pelo seguinte: os dados estão literais do texto, então eu mostro isso para você, a gente faz o passo a passo para você entender isso daqui e treinar muito com a gente, tá legal? Beleza, outro assunto que a banca gosta muito de cobrar é o emprego dos sinais de pontuação. Então a gente aqui distribuiu esse tema, emprego dos sinais de pontuação, em 5 aulas distintas, porque a nossa intenção aqui é pegar na sintaxe da oração, entre os termos da oração, que momento você pode colocar vírgula e que momento você percebe que não pode colocar vírgula de jeito algum. Então a gente mostra isso nessa aula de sintaxe. Depois, na aula de período composto, coordenação e subordinação, em cada nível eu vou mostrando para você os conectivos, a relação entre essas orações e também a pontuação pertinente a cada uma, tá legal? E é isso que a gente vai mostrando para você. Então, emprego dos sinais de pontuação, você vai perceber, não existe uma aula específica disso. Na realidade, a gente distribui isso para essas 5 aulas. E aí você consegue entender melhor o conteúdo sem ter que decorar nada. Tá legal? Beleza. Outro assunto que a banca sempre gosta é a concordância verbal e nominal. Tá? Esse é um assunto que a gente sabe muito bem, a banca adora cobrar. Um assunto que está subentendido é a colocação pronominal, tá? Então, neste caso, está subentendido onde? Aqui, ó, em emprego de classe de palavras. Muitas vezes a gente acaba falando assim, ó, há um tempo até falava isso, olha galera, é o seguinte, a banca Sesgran Rios, se o conteúdo não está explícito no edital, não está explícito, a banca normalmente não cobra. Só que agora no concurso do CNU, por exemplo, não havia explícito ali, não havia, por exemplo, crase, não havia concordância e a banca cobrou isso. Por isso é muito importante, é muito relevante que a gente estude esses conteúdos que a banca normalmente vem cobrando, principalmente se eles estão subentendidos. E é isso que eu quero mostrar para você, tá? Então, a gente vai trabalhar também a colocação pronominal, beleza? Outro assunto muito importante é a regência verbal e nominal. E aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: na regência verbal e nominal, a banca vai colocar normalmente ali um verbo que exija uma preposição juntamente com um pronome relativo. A gente vem aprofundando bastante isso na aula, tá legal? E junto disso, a gente tem que perceber que o assunto crase pode ser cobrado. Porque o que vem a ser a crase, né? A crase é a fusão de 2 As. Um A, que é uma preposição exigida por um verbo ou um nome, e um outro A, que vai ser um artigo diante de um substantivo feminino. Então, esse processo exige conhecimento de regência. E como está prevista aqui a regência verbal e nominal, e a banca adora cobrar crase, então ela pode cobrar sim, com fundamento aqui em regência verbal e nominal. Tá legal? Beleza. Um outro assunto que a gente vai observar é o seguinte: a banca gosta muito de cobrar conjunções, né? Conectivos. Então, as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas adverbiais, né? Então, a banca gosta muito mesmo de cobrar isso. Ok. Então, esse assunto, ele está onde? Esse assunto aqui, ó, vou colocar aqui ó, abaixo, ó, conectivos, tá? Então, conectivos, conjunções, beleza? Onde ele está? Olha, ele está aqui em emprego de classe de palavras, porque a conjunção é uma das classes de palavras, tá legal? Ele está nesse assunto 6, que é coordenação e subordinação. Então está aqui também, previsto aqui, ok? E ele está também em mecanismo de coesão, porque nós temos o elemento sequenciador.
Então, nesses assuntos todos, nós temos a previsão de cobrança de conjunção. E a banca cobra sempre em toda a prova, então é claro, é certo que isso vai cair na sua prova. Tá legal? Beleza. A gente também tem a parte da ortografia. A banca gosta bastante de cobrar ali emprego de S, Z e outra coisa, X também, né? E emprego de hífen, tá? A parte do hífen também que a gente trabalha bastante e mostra para você, tá? Beleza, então esses são os assuntos. E a gente também tem aqui a significação de palavras. E o que acontece? A banca, mesmo quando não tem a previsão de significado de palavras, né, semântica e tal, a banca cobra. Porque ela já entende isso como uma compreensão do texto. Tá legal? Porque basicamente é o seguinte, você vai verificar aquela palavra e você vai realizar aquela leitura do fragmento daquele contexto e a partir daí você vai entender melhor o contexto em que se insere aquela palavra e naturalmente vai perceber qual é o valor dela. Tá legal? Então a banca agora deixou isso claro pra gente, olha, vai cobrar realmente significação de palavras. Olha, se já cobrava sem previsão, agora com previsão, ela pode cobrar até mesmo 2 questões aqui, beleza? Belezinha então, tranquilinho. E aí vamos lá, este conteúdo aqui, tá? A gente tem, poxa, são 9 conteúdos, né? Tranquilo, beleza. A gente distribui esses conteúdos, tá, nas aulas. Então aqui nós temos esta aula 1, essa que você está assistindo agora, tá legal? É essa que nós estamos assistindo aqui agora, beleza? E aí a gente tem o que está tudo em cor azul, é exatamente, eu cortei literalmente daquilo que está previsto no conteúdo programático que a gente comentou aqui, tá legal? Beleza, e agora você vai perceber, olha, classe de palavras, eu faço uma aula bem pequenininha até, tá? Mostrando os fundamentos das classes de palavras. Depois a gente entra em interjeição, aí a gente fala sobre substantivo, artigo, adjetivo, numeral, preposição, advérbio, verbo, tá legal? Belezinha. E eu queria chamar a atenção aqui, tá? Para você perceber o seguinte, os assuntos, olha, fundamentos é um passeio que você vai fazer aqui, tá? Em emprego de classe de palavras. É só para ter um geral mesmo, nem temos aqui questões da banca CES Gran Rio, não. Eu faço algumas atividades com vocês ali e tal, tá legal? Tranquilo. Interjeição. Cara, interjeição é um conteúdo que normalmente não cai em prova. Mas é interessante você passear por esse conteúdo, é uma aula bem pequenininha, dá para você ter uma noção e naturalmente não tem ali questões da banca CES Gran Rio. É difícil você encontrar questões de interjeição somente de uma banca, tá? Por isso que aqui a gente colocou algumas questões diferentes aí de outras bancas, tá bom? Beleza. Outro também conteúdo que a gente observa que tem pouquíssima questão é o conteúdo de numeral. Tá? Então aqui você também vai perceber, não há questões aqui explícitas, exclusivas, né, da banca CES Gran Rio, porque sinceramente tem muito pouca questão. Tá? Mas é interessante passear por ele, tá? Perceber quais são os tipos de numerais e tal, só para ter uma noção. Tá? Beleza, aí a gente entra em substantivo, artigo, adjetivo. Aí eu vou chamar a atenção, principalmente aqui na parte do adjetivo, tá? E também do advérbio, tá? Por quê? Nesse caso aqui, para você também prestar atenção, quando a banca pede o adjetivo chamado de adjetivo qualificador, é aquele em que há uma avaliação subjetiva do autor. A banca gosta de cobrar se há um valor daquele adjetivo, né? Se há um valor qualificador ou caracterizador. Você vai perceber isso principalmente nas questões. E é interessante você observar comigo. Tá legal? Beleza. Além disso, o valor semântico de preposições, de advérbios, o emprego do verbo, tá? Principalmente a identificação do tempo verbal, a gente explora isso bastante com você aqui. A parte aqui de pronomes, tá? Pronomes, uma primeira forma, vão cair 2 questões de pronomes para vocês. É isso mesmo. 2 questões. Uma que vai cobrar aqui pronome, que basicamente é o quê? Tem lá o pronome ela, ele retoma que palavra do texto? Tem lá o pronome esta ou essa, retoma que palavra do texto? Isso basicamente é o que você vai notar nesse conteúdo aqui, ó, mecanismos de coesão. Porque há a coesão referencial, né, de retomada, beleza? Então a gente vai perceber que a banca gosta muito de cobrar. O pronome é aquele, retomou que palavra do texto e assim por diante. Tá legal? Belezinha, tranquilo. E uma outra parte pede a colocação pronominal. Isso por quê, gente? Porque a gente sabe que a banca adora cobrar esse conteúdo.
Tá legal? Então ele não está explícito, por isso está em cor diferente aqui, tá? Ele não está explícito no conteúdo programático, mas a banca gosta de cobrar. Como aconteceu no CNU, né? Não tinha lá a previsão de cobrança de concordância e a banca cobrou, tá legal? Beleza, então colocação pronominal é uma aula também importante em classes de palavras, tá? Eu recomendo a você estudar, né, que todas essas aulas aqui, você tem a parte teórica, tá legal? E depois eu faço um resumo. Por exemplo, a parte de fundamentos não tem resumo. A parte de interjeição não tem resumo. A parte de numeral não tem resumo. Por quê? A aula é bem pequena. A quantidade de cobrança é muito pequena. Então a gente acaba colocando a teoria menor mesmo. Não tem muita coisa para explorar. Mas, por exemplo, o substantivo. Deixa eu marcar aqui em cor amarela. O que eu vou pedir a você para primeiramente estudar observando o resumo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, substantivo, artigo, pegue só resumo, adjetivo, preposição, advérbio e verbo e pronome também, tá? Juntamente com colocação pronominal. Esses conteúdos aqui, pegue primeiramente o resumo que a gente faz no vídeo. Fez o resumo? Vá lá as questões. Pegue lá primeiramente 10 questões. Faça. Entendi legal, terror, beleza. Verifiquei o gabarito, opa, mandei bem. Então, poxa, viu o seu comentário, entendi legal, sem problema nenhum, entendi legal. Vou pegar mais 10 questões ou mais 20 questões. E aí você vai seguindo. De repente, você fez ali, observou ali o resumo direitinho, partiu para as questões, mas ficou muito na dúvida. Aí eu recomendo que você volte à teoria. E aí você pega a teoria efetivamente e entenda essa dinâmica, né, deste conteúdo. Tudo bem, por exemplo, você vê aqui na parte de advérbio. Aí você, poxa, fez ali o resumo primeiramente, fez o resumo, foi para a primeira bateria de questões, 10 questões, por exemplo. Pô, acertou só uma, acertou só duas. Eita! Aí é importante voltar para você estudar a teoria para poder entender legal. Mas, terror, cara, eu errei 3 ali, mas depois eu percebi pelo seu comentário que dá para matar tranquilamente. Pelo seu comentário eu consegui entender. Opa, então, se pelo meu comentário você conseguiu entender, isso é sinal de que você não precisa voltar à teoria. Tá legal? Esse é sinal de que você pode, mesmo ali com a parte do resumo, vai fazendo mais questões. E às medidas que você vai fazendo as questões, você vai percebendo isso melhor. Tudo bem? Beleza, tranquilinho. E aí, a gente entra, né? A parte, então, aqui prevista, tá? A parte prevista aqui é o quê? Coordenação e subordinação. E quando a banca coloca assim, ó, coordenação e subordinação, a gente vai perceber aqui, cara, os termos de oração, eles podem estar coordenados. Os termos da oração, eles podem estar subordinados. Então, a parte de coordenação e subordinação entra na parte da sintaxe, tá legal? E, logicamente, emprego de sinais de pontuação também. E aí a gente tem que observar, cara, não cabe vírgula entre sujeito e verbo, não cabe vírgula entre os termos integrantes e sua base, né? Então, a gente vai perceber o seguinte, opa, então eu tenho que entender quando não pode ter vírgula e quando tem que ter vírgula, ok? Ah, sim. Aí a banca tem um jeitinho de cobrança, ela normalmente intercala uma adjunta adverbial ou um aposto explicativo, né, para você colocar ali dupla vírgula, ela deixa só com uma vírgula para você já eliminar aquela alternativa, tá legal? Você vai ver muito isso aí nas questões, tranquilo? E aí depois, então você vai observar nessa parte da sintaxe da oração, eu recomendo, cara, sinceramente, eu recomendo que você venha aqui nessas aulas também, ó, essas aulas aqui, ó, que você pegue aqui, ó, o resumo. Opa, pegou o resumo, entendeu? Teve a base ali de sujeito, predicado, quais são os tipos de predicados, quais são os termos integrantes, os termos acessórios, apresenta o vocativo. Pô, entendi legal, terror, beleza. Faz 10 questões. Percebeu legal, né? Poxa, fez 10 questões ali, você acertou 8, ficou ali em dúvida em 2, mas pelo meu comentário você matou? Show de bola, vai avançando, vai fazendo mais questões, tá legal? Beleza, a mesma coisa aqui na aula de orações coordenadas, na aula de oração subordinada substantiva, na aula de oração subordinada adjetiva, tá legal? Na aula de oração subordinada adverbial, porque as conjunções são muito importantes aqui, tá? Por exemplo, a banca, ela cobrou a diferença, na prova do CNU, a última prova que é aplicada pela banca Sesgan Rio, ela pediu a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. E justamente está aqui. Quando você estuda oração subordinada substantiva, você sabe que há uma conjunção integrante.
Quando você estuda oração subordinada adjetiva, você sabe que há o pronome relativo, tá legal? Então, a banca cobra isso, ela gosta de cobrar, tá legal? Além disso, a gente tem nesses níveis todos o emprego do sinal de pontuação, tudo bem? Concordância. Então, há provas em que a banca cobra 2 questões de concordância. Provas de 10 questões, a banca algumas vezes ela cobra 2 de concordância. Uma de concordância verbal e a outra de concordância nominal. Também indico que você vá primeiro ao resumo. Entendeu ali o resumo? Faça ali 10 questões. Foi bem? Continue fazendo. Não foi bem? Opa! Assistiu uma mesma ali ao meu vídeo, ao comentário digitado ali e tal. Assistiu, entendeu? Beleza, tá? Continue, prossiga fazendo questões. Cara, fiquei com muita dúvida. Opa, então vá realmente à teoria, faça a teoria. Beleza? Vamos testar assim? Sempre comece a aula pelo resumo que eu coloco. Aí você parte para as questões. Foi bem nas questões? Mande ver. Continue fazendo mais questões daquela aula e depois parta para a próxima aula. De boa. Agora, você entrou no resumo. Cara, esse aqui eu tenho dificuldade. Fez questões, mesmo com o meu comentário, você não conseguiu entender, opa, é importante você entrar então nessa teoria, tá legal? Regência, a mesma coisa, e aí eu coloquei asterisco aqui, ó, sobre o emprego do sinal indicativo de crase, tá? Porque a banca adora cobrar este conteúdo e ela já cobrou, mesmo não tendo previsão no edital, ela já cobrou. Isso porque ela se baseia a regência, né? Então, pelo alvo da regência, eu acabei cobrando crase, e tá tudo bem, tá? Mecanismos de coesão do texto. Pessoal, aqui, essa parte de mecanismos de coesão do texto, basicamente, ela vai colocar um pronome e quem ele retoma. A gente já vai ter visto muita coisa aqui de pronomes, tá legal? Mas, logicamente, a gente insere essa aula com mais questões, tudo bem? Mas muita coisa você vai ter visto aqui nesta aula de pronome, tá? Vai ter treinado comigo nessa aula de pronome. Ok. Significação de palavras e compreensão de texto. Cara, significação de palavras, a gente tem várias questões ali para você observar comigo e a gente tem também bastante, juntamente aqui na compreensão textual, tá legal? E aí, por fim, eu deixo aqui uma aula de provas comentadas. Tem bastante prova, tá? Todas as provas da Banca CES Gran Rio para você perceber, né, no todo, né, a cobrança da língua portuguesa no todo. Show de bola? Belezinha. Então é o seguinte, este é o nosso curso. A nossa ideia aqui é que você entenda essa dinâmica do estudo, parta do resumo, faça 10 questões, compreendeu, continue, não compreendeu, mesmo com a minha explicação, volte à teoria, estude a teoria numa boa. Tá legal? Show de bola! E logicamente a gente tem um fórum de dúvidas, você pode fazer as perguntas ali numa boa. Tá legal? Você que está no meu canal do YouTube, está assistindo a este vídeo, não está aqui na nossa plataforma. Opa! Pode mandar aqui o seu comentário, pode mandar mensagem pra gente, se você tiver alguma dúvida. Aqui abaixo, inclusive, tem um link do nosso curso. Então você também pode entrar ali e pode entrar em contato com a gente também. Show de bola? Belezinha? Espero todos vocês aqui no nosso curso. E você que já está aqui, mande ver. Pegue firme na nossa próxima aula. Um grande abraço. Valeu, moçada!